Fevereiro 23, lendo a história de Deus. Levítico 26. A recompensa da obediência. Não façam ídolos, nem imagens, nem colunas sagradas para vocês. Tampouco coloquem qualquer pedra esculpida na sua terra para curvar-se diante dela. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Guardem os meus sábados e reverenciem o meu santuário. Eu sou o Senhor. Se vocês seguirem os meus estatutos, obedecerem aos meus mandamentos e os puserem em prática, eu darei a vocês chuva na estação certa, a terra dará a sua colheita e as árvores do campo darão o seu fruto. A debulha prosseguirá até a colheita das uvas, e a colheita das uvas prosseguirá até a época da plantação, e vocês comerão até ficarem satisfeitos e viverão com segurança na sua terra. Estabelecerei paz na terra, vocês se deitarão e nada os amedrontará. Farei desaparecer da terra os animais selvagens e a espada não passará pela sua terra. Vocês perseguirão os seus inimigos e estes cairão à espada diante de vocês. 5 de vocês perseguirão 100, 100 de vocês perseguirão 10.000 e os seus inimigos cairão à espada diante de vocês. Eu me voltarei para vocês, os farei férteis e os multiplicarei. Também guardarei a minha aliança com vocês. Vocês ainda comerão da colheita armazenada no ano anterior, quando terão que se livrar dela para dar espaço à nova colheita. Estabelecerei a minha habitação entre vocês, e não os rejeitarei. Andarei entre vocês e serei o seu Deus, e vocês serão o meu povo. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês, que os tirou da terra do Egito para que deixassem de ser escravos deles. Quebrei as traves do jugo que os prendia e os fiz andar de cabeça erguida. O castigo da desobediência. No entanto, se vocês não me ouvirem e não puserem em prática todos esses mandamentos, e se desprezarem os meus estatutos, rejeitarem as minhas ordenâncias, deixando de pôr em prática todos os meus mandamentos e sendo inférteis à minha aliança, então assim os tratarei. Eu trarei sobre vocês pavor repentino, pragas e febre que tirarão a sua visão e esgotarão as suas forças. Vocês semearão inutilmente, porque os seus inimigos comerão as suas sementes. O meu rosto estará contra vocês, e vocês serão derrotados pelos inimigos. Os seus adversários os dominarão, e vocês fugirão mesmo quando ninguém os estiver perseguindo. Se, depois disso tudo, vocês não me ouvirem, eu os castigarei 7 vezes mais pelos seus pecados. Eu quebrarei o seu orgulho rebelde e farei que o céu sobre vocês fique como ferro e a terra de vocês fique como bronze. A força de vocês será gasta em vão, porque a terra não dará a sua colheita, nem as árvores da terra darão o seu fruto. Se continuarem se opondo a mim e se recusarem a ouvir-me, eu os castigarei 7 vezes mais, conforme os seus pecados. Mandarei contra vocês animais selvagens que os deixarão sem filhos. Acabarão com o seu gado e reduzirão vocês a tão poucos que os seus caminhos ficarão desertos. Se, apesar disso, vocês não aceitarem a minha disciplina, mas continuarem a se opor a mim, eu mesmo me oporei a vocês e os castigarei 7 vezes mais, por causa dos seus pecados. Trarei a espada contra vocês para vingar a aliança. Quando se refugiarem nas suas cidades, eu lhes mandarei uma praga, e vocês serão entregues em mãos inimigas. Quando eu tirar de vocês o suprimento de pão, 10 mulheres assarão o pão em um único forno e repartirão o pão a peso. Vocês comerão, mas não ficarão satisfeitos. Se, apenas disso tudo, vocês ainda não me ouvirem, mas continuarem a se opor a mim, então com o furor me oporei a vocês,
e eu mesmo os castigarei 7 vezes mais por causa dos seus pecados. Vocês não comerão a carne dos seus filhos e das suas filhas. Destruirei os seus santuários locais, despedaçarei os seus altares de incenso e empilharei os seus cadáveres sobre os seus ídolos mortos. Rejeitarei vocês. Deixarei as cidades de vocês em ruínas e arrasarei os seus santuários. Não terei prazer no aroma das suas ofertas. Desolarei a terra a ponto de ficarem perplexos os seus inimigos que vieram ocupá-la. Espalharei vocês entre as nações e empunharei a espada contra vocês. A sua terra ficará desolada, as suas cidades em ruínas. Então a terra desfrutará os seus anos sabáticos enquanto estiver desolada e vocês estiverem na terra dos seus inimigos. Nesse tempo, a terra descansará e desfrutará os sábados. Enquanto estiver desolada, a terra terá o descanso sabático que não teve quando vocês a habitavam. Quanto aos que sobreviverem de vocês, eu lhes encherei o coração de tanto medo na terra dos seus inimigos, que o som de uma folha levada pelo vento os porá em fuga. Correrão como quem foge da espada e cairão sem que ninguém os persiga. Tropeçarão uns nos outros como que fugindo da espada, sem que ninguém os esteja perseguindo. Assim, vocês não poderão subsistir diante dos seus inimigos. Vocês perecerão entre as nações, e a terra dos seus inimigos os devorará. Os que restarem de vocês apodrecerão na terra dos seus inimigos por causa dos seus pecados e também por causa dos pecados dos seus antepassados. Se, porém, confessarem os seus pecados e os pecados dos seus antepassados, a sua infidelidade e oposição a mim, que me levaram a opor-me a eles e a enviá-los para a terra dos seus inimigos. Se o coração incircunciso deles se humilhar e eles receberem o castigo do seu pecado, eu me lembrarei da minha aliança com Jacó, da minha aliança com Isaque e da minha aliança com Abraão, e também me lembrarei da terra que, por ser abandonada por eles, desfrutará os sábados enquanto permanecer desolada. Receberão o castigo pelos seus pecados, porque desprezaram as minhas ordenanças e rejeitaram os meus estatutos. Apesar disso, quando estiverem na terra dos seus inimigos, não os desprezarei, nem os rejeitarei, a ponto de destruí-los totalmente, quebrando assim a minha aliança com eles, pois eu sou o Senhor, o Deus deles. Por amor deles, porém, eu me lembrarei da aliança com os seus antepassados, que tirei da terra do Egito à vista das nações para ser o Deus deles. Eu sou o Senhor. Estes são os estatutos, as ordenanças e as leis que o Senhor estabeleceu no Monte Sinai entre ele e os israelitas por intermédio de Moisés. Levítico 27. O resgate do que pertence ao Senhor. O Senhor disse a Moisés: diga o seguinte aos israelitas: se alguém fizer um voto especial ao Senhor para dedicar o valor correspondente a uma pessoa, atribua aos homens entre 20 e 70 anos o valor de 50 ciclos de prata, com base no ciclo do santuário. Se for mulher, atribua-lhe o valor de 30 ciclos. Se for alguém que tenha entre 5 e 20 anos, atribua aos homens o valor de 20 ciclos e às mulheres o valor de 10 ciclos. Se for alguém que tenha entre 1 mês e 5 anos de idade, atribua aos meninos o valor de 5 ciclos de prata e às meninas o valor de 3 ciclos de prata. Se for alguém que tenha de 60 anos para cima, atribua aos homens o valor de 15 ciclos e às mulheres o valor de 10 ciclos. Se quem fizer o voto for pobre demais para pagar o valor especificado,
deverá ser apresentado ao sacerdote, que estabelecerá o valor de acordo com as possibilidades do homem que fez o voto. Se for o voto de uma oferta de animal ao Senhor, tudo que for dado ao Senhor será santo. Ele não poderá trocá-lo nem substituir um animal ruim por um bom, nem um animal bom por um ruim. Caso troque um animal por outro, tanto o substituto quanto o substituído serão santos. Se o voto for a oferta de um animal impuro, não aceitável como oferta ao Senhor, o animal será apresentado ao sacerdote, que determinará o valor do animal depois de avaliar as qualidades dele. Se o dono desejar resgatar o animal, deverá acrescentar 1/5 ao seu valor. Se um homem consagrar a sua casa ao Senhor, o sacerdote determinará o valor da casa depois de avaliar as qualidades dela. Se o homem que consagrar a sua casa quiser resgatá-la, deverá acrescentar 1/5 ao seu valor e a casa voltará a ser dele. Se alguém consagrar ao Senhor parte das terras da sua família, a sua avaliação será de acordo com a semeadura, 50 siclos de prata para cada homer de semente de cevada. Se consagrar a sua terra durante o ano do jubileu, o valor será integral. Se, porém, a consagrar depois do jubileu, o sacerdote calculará o valor de acordo com o número de anos que faltar para o ano do jubileu seguinte, e o valor será reduzido. Se a pessoa que consagrar a sua terra desejar resgatá-la, deverá acrescentar 1/5 ao seu valor, e a terra voltará a ser dele. Se, porém, não a resgatar, ou se a tiver vendido, não poderá mais ser resgatada. Quando a terra for liberada no jubileu, será santa, como um campo consagrado ao Senhor, e se tornará propriedade sacerdotal. Se um homem consagrar ao Senhor terras que tenha comprado, terras que não fazem parte da propriedade da sua família, o sacerdote calculará o valor de acordo com o tempo que falta para o dono do jubileu. O homem pagará o valor no mesmo dia. É consagrado ao Senhor. No ano de jubileu, as terras serão devolvidas àquele de quem foram compradas, aquele a quem as terras pertenciam. Todos os valores serão calculados com base no ciclo do santuário, que são 20 geras. Ninguém poderá consagrar a primeira cria de um animal, pois já pertence ao Senhor. Seja cria de vaca, seja de cabra, seja de ovelha, pertence ao Senhor. Se, porém, for a cria de um animal impuro, poderá resgatá-lo pelo valor estabelecido, acrescentando 1/5 a este valor. Se não for resgatada, será vendida pelo seu valor. Contudo, nada que um homem possua e tenha consagrado ao Senhor, quer homem, quer animal, quer terras da sua propriedade, poderá ser vendido ou resgatado. Todas as coisas assim consagradas são santíssimas ao Senhor. Nenhuma pessoa assim consagrada poderá ser resgatada. Está destinada à morte. Todos os dízimos da terra, seja dos cereais, seja do fruto das árvores, pertencem ao Senhor. São consagrados ao Senhor. Se um homem desejar resgatar parte de seu dízimo, deverá acrescentar 1/5 ao seu valor. O dízimo dos seus rebanhos, um de cada 10 animais que passem debaixo da vara do pastor, será consagrado ao Senhor. O dono não poderá retirar os bons dentre os ruins, nem fazer nenhuma troca. Se fizer alguma troca, tanto o animal quanto o substituto se tornarão consagrados e não poderão ser resgatados. Estes são os mandamentos que o Senhor, no Monte Sinai, ordenou a Moisés para os israelitas. Números 1. O recenseamento. O Senhor falou a Moisés na tenda do encontro, no deserto do Sinai, no primeiro dia do 2º mês do 2º ano, depois que os israelitas saíram do Egito. Ele disse: façam um recenseamento de toda a comunidade de Israel, pelos seus clãs e famílias, alistando todos os homens, um a um, pelo nome. Você e Arão contarão todos os animais que possam servir no exército, de 20 anos
para cima, conforme as suas tropas. Um homem de cada tribo, o chefe da sua família, deverá ajudá-los. Estes são os nomes dos homens que os ajudarão: de Rubem, Elisur, filho de Sedeur; de Simeão, Selumiel, filho de Zurizadai; de Judá, Naasson, filho de Aminadab; de Issacar, Natanael, filho de Zuar; de Zebulon, Eliabe, filho de Elon; dos filhos de José, de Efraim, Elissama, filho de Amiúde; de Manassés, Gamaliel, filho de Pedazur; de Benjamim, Abidã, filho de Gideone; de Dan, Aiezer, filho de Amizadai; de Asser, Pagiel, filho de Ocrã; de Gade, Eliasaf, filho de Deuel; de Naphtali, Aira, filho de Enã. Foram estes os escolhidos da comunidade, líderes das tribos dos seus antepassados, chefes dos clãs de Israel. Moisés e Arão reuniram os homens nomeados e convocaram toda a comunidade no primeiro dia do segundo mês. Os homens de 20 anos para cima inscreveram-se conforme os seus clãs e famílias, um a um, pelo nome, conforme o Senhor tinha ordenado a Moisés. Ele os contou no deserto do Sinai na seguinte ordem: dos descendentes de Rubem, o primogênito de Israel, todos os homens de 20 anos para cima que podiam servir no exército foram relacionados, cada um pelo seu nome, de acordo com os registros dos seus clãs e famílias. O número dos da tribo de Rubem foi 46.500. Dos descendentes de Simeão, todos os homens de 20 anos para cima que podiam servir no exército foram relacionados, cada um pelo seu nome, de acordo com os registros dos seus clãs e famílias. O número dos da tribo de Simeão foi 59.300. Dos descendentes de Gade, todos os homens de 20 anos para cima que podiam servir no exército foram relacionados, cada um pelo seu nome, de acordo com os registros dos seus clãs e famílias. O número dos da tribo de Gade foi 45.650. Dos descendentes de Judá, todos os homens de 20 anos para cima que podiam servir no exército foram relacionados, cada um pelo seu nome, de acordo com os registros dos seus clãs e famílias. O número dos da tribo de Judá foi 74.600. Dos descendentes de Issacar, todos os homens de 20 anos para cima que podiam servir no exército foram relacionados, cada um pelo seu nome, de acordo com os registros dos seus clãs e famílias. O número dos da tribo de Issacar foi 54.400. Dos descendentes de Zebulon, todos os homens de 20 anos para cima que podiam servir no exército foram relacionados, cada um pelo seu nome, de acordo com os registros dos seus clãs e famílias. O número dos da tribo de Zebulon foi 57.400. Dos filhos de José, dos descendentes de Efraim, todos os homens de 20 anos para cima que podiam servir no exército foram relacionados, cada um pelo seu nome, de acordo com os registros dos seus clãs e famílias. O número dos da tribo de Efraim foi 40.500. Dos descendentes de Manassés, todos os homens de 20 anos para cima que podiam servir no exército foram relacionados, cada um pelo seu nome, de acordo com os registros dos seus clãs e famílias. O número dos da tribo de Manassés foi 32.200. Dos descendentes de Benjamim, todos os homens de 20 anos para cima que podiam servir no exército foram relacionados, cada um pelo seu nome, de acordo com os registros dos seus clãs e famílias. O número dos da tribo de Benjamim foi 35.400. Dos da tribo de Dan, todos os homens de 20 anos para cima que podiam servir no exército foram relacionados, cada um pelo seu nome, de acordo com os registros dos seus clãs e famílias. O número dos da tribo de Dan foi 62.600.
2.700. Dos descendentes de Azer, todos os homens de 20 anos para cima que podiam servir no exército foram relacionados, cada um pelo seu nome, de acordo com os registros dos seus clãs e famílias. O número da tribo de Azer foi 41.500. Dos descendentes de Naphtali, todos os homens de 20 anos para cima que podiam servir no exército foram relacionados, cada um pelo seu nome, de acordo com os registros dos seus clãs e famílias. O número dos da tribo de Naphtali foi 53.400. Estes foram os homens contados por Moisés e por Arão e pelos 12 líderes de Israel, cada um representando a sua família. Todos os israelitas de 20 anos para cima que podiam servir no exército foram contados de acordo com as suas famílias. O total foi 603.550 homens. A função dos levitas. Os levitas da tribo de Levi, porém, não foram contados com as outras, pois o Senhor tinha dito a Moisés: não inclua a tribo de Levi no recenseamento, nem os conte com os demais israelitas. Em vez disso, designe os levitas como responsáveis pelo tabernáculo do testemunho, por todos os seus utensílios e por tudo o que pertence a ele. Eles transportarão o tabernáculo e todos os seus utensílios, serão ministros do tabernáculo e acamparão ao redor dele. Sempre que o tabernáculo tiver que ser removido, os levitas o desmontarão e, sempre que tiver que ser armado, os levitas o farão. Qualquer pessoa não autorizada que se aproximar do tabernáculo morrerá. Os israelitas armarão as suas tendas organizadas segundo as suas tropas, cada um no seu próprio acampamento e junto à sua bandeira. Os levitas, porém, armarão as suas tendas ao redor do tabernáculo do testemunho, para que a minha ira não se caia sobre a comunidade de Israel. Os levitas terão a responsabilidade de cuidar do tabernáculo que guarda as tábuas do testemunho. Os israelitas fizeram tudo exatamente como o Senhor tinha ordenado a Moisés. Números 2. A disposição das tribos no acampamento. O Senhor disse a Moisés e Arão: os israelitas acamparão ao redor da tenda do encontro, a certa distância, cada homem junto à sua bandeira com os emblemas da sua família. A leste, as tropas de Judá acamparão junto à sua bandeira. O líder de Judá será Naasson, filho de Aminadab. A sua tropa é de 74.600 homens. A tribo de Issacar acampará ao lado de Judá. O líder de Issacar será Natanael, filho de Zuar. O seu exército é de 54.400 homens. A tribo de Zebulon virá em seguida. O líder de Zebulon será Eliabe, filho de Elon. O seu exército é de 57.400 homens. O número total dos homens recenseados do acampamento de Judá, conforme as suas tropas, foi 186.400. Estes marcharão primeiro. Ao sul estarão o exército do acampamento de Rubem, junto à sua bandeira. O líder de Rubem será Elisur, filho de Sedeur. O seu exército é de 46.500 homens. A tribo de Simeão acampará ao lado de Rubem. O líder de Simeão será Selumiel, filho de Zurizadai. O seu exército é de 59.300 homens. A tribo de Gade virá em seguida. O líder de Gade será Eliasaf, filho de Deuel. O seu exército é de 45.650 homens. O número total dos homens recenseados do acampamento de Rubem, conforme as suas tropas, foi 151.450. Estes marcharão em segundo lugar. Em seguida, os levitas marcharão levando a tenda do encontro no meio dos outros acampamentos, na mesma ordem em que acamparem, cada um no seu próprio lugar, junto à sua bandeira. A oeste estarão os exércitos do acampamento de Efraim, junto à sua bandeira. O líder de Efraim será Elisama, filho de Amiúde. O seu exército é de 40.500 homens.
A tribo de Manassés acampará ao lado de Efraim. O líder de Manassés será Gamaliel, filho de Pedazur. O seu exército é de 32.200 homens. A tribo de Benjamim virá em seguida. O líder de Benjamim será Abidã, filho de Gideone. O seu exército é de 35.400 homens. O número total dos homens recenseados do acampamento de Efraim, conforme as suas tropas, foi 108.100. Esses marcharão em terceiro lugar. Ao norte estarão os exércitos do acampamento de Dan, junto à sua bandeira. O líder de Dan será Aiezer, filho de Amizadai. O seu exército é de 62.700 homens. A tribo de Azer acampará ao lado de Dan. O líder de Aser será Pagiel, filho de Ocrã. O seu exército é de 41.500 homens. A tribo de Naphtali virá em seguida. O líder de Naphtali será Aira, filho de Enã. O seu exército é de 53.400 homens. O número total dos homens recenseados do acampamento de Dan, conforme as suas tropas, foi 157.600. Esses marcharão por último, junto às suas bandeiras. Foram estes os israelitas contados de acordo com as suas famílias. O número total dos que foram contados nos acampamentos, conforme as suas tropas, foi 603.550. Os levitas, contudo, não foram contados com os outros israelitas, conforme o Senhor tinha ordenado a Moisés. Assim, os israelitas fizeram tudo o que o Senhor tinha ordenado a Moisés. Eles acampavam junto às suas bandeiras e depois partiam cada um com o seu clã e com a sua família. Você acabou de acompanhar a Bíblia 365, lendo a história de Deus. Se você quer acompanhar com outra versão bíblica, registrar a sua leitura, dar sugestões, participar de nosso grupo no WhatsApp ou até mesmo fazer pedidos de oração, acesse sempre www.abiblia365.com.br. E lembre sempre, em leituras diárias, confortaremos e fortaleceremos a nossa fé.